mas também mostra o conhecimento do mal. Amém? E certos conhecimentos, Deus sabe que vai nos destruir. O conhecimento do bem também pode te destruir como o conhecimento do mal. Deus não quer o conhecimento do bem, Ele quer o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que produz o verdadeiro bem no coração. Porque o que pensamos que é bom é muito subjetivo. E quando pensamos nisso, muitas coisas, você vai ver o que Deus quer que comamos, que é da árvore da vida, que Adão e Eva não comeram. Eles não comeram. O que é a árvore da vida? A árvore da vida você sabe, lá por dentro. Temos que exercitar os nossos sentidos para discernirmos e não sabermos. Saber é com a mente. Discernir é com o espírito. É mais rápido do que relâmpago. É mais rápido do que ChatGPT. É mais rápido do que qualquer IA. E estas coisas, porque são exatas, e elas operam com precisão matemática. Este é o problema, são tão precisos que são mortos. É previsível. Eles não sabem o que é espontâneo, mas a vida é espontânea. A vida é um fluir. A vida não pode ser previsível. Amém? E te falo isso. Quando você ora, e foi o que nós falamos, sabe, recentemente, a vida é algo que somente Deus pode dar. E Deus quer que o homem coma da árvore da vida. E Adão e Eva estavam vivos, biologicamente, com o sopro da vida, mas Deus queria que eles comessem da árvore da vida, que é uma figura de Cristo. A vida eterna. E a vida eterna não é uma quantidade, sabe? Mas continua para sempre. A ideia de vida eterna no nosso idioma, mas na verdade é qualidade de vida. A própria vida que o próprio Deus vive, que é a vida eterna. Amém? É a vida mais excelente. Um dia eu estava orando, sabe? E eu tenho cuidado de falar que eu tive uma visão, algo assim. Mas isso aconteceu anos atrás, e eu não tenho muitas visões como essa, mas eu estava orando e vi uma pirâmide, como aquela da comida. Sabe, aquela de alimentos. Certo? Uma pirâmide. Você sabe o que é uma pirâmide. Ok? E a minha mensagem hoje depende da sua resposta. Ok? Você tem que saber, se não acordou, então acorde. Eu estava falando com a minha esposa que, sabe, o meu filho estava falando sobre como ele poderia responder algumas coisas que falamos, indicar quando ele nos ouve quando nós falamos, e a criança com 11, 12 anos, certo? Aquela idade quando ainda não é adolescente, mas tem que aprender atitudes, sabe, aquela cortesia e falar, certo? Estamos nesse estágio. E falamos para ele, fale, certo? Quando falamos, e ele repetiu para nós tudo aquilo que nós estávamos falando para ele, sabe? Ele ouve, mas parecia que não ouvia. E eu falei, você tem que aprender a falar. Então, igreja, fale comigo, ok? E eu sempre falo isso que eu já prego há muitos anos, e quando eu olho para as pessoas, e elas ficam olhando para você como se não ouvissem, mas estão ouvindo. Amém? Mas é bom falar alguma coisa. Amém? Vire para alguém e diga, fale alguma coisa. É a sua resposta. Voltando à pirâmide ou algo assim. E recentemente, sabe, a minha filha me fez lembrar de algo, de quando ela foi comigo para a América, certo? Eu estava dedicando livros em uma daquelas livrarias e algumas pessoas que vinham até nós davam uma resposta, e também a igreja onde pregamos, certo? E era uma igreja que dava uma resposta tão explosiva, alguns estavam com seus lenços nas mãos, sabe, eles ficavam em pé, certo? Você já viu isso? Sabe, como, sabe, eu nem sei descrever isso, mas eu amei aquilo, eles cutucavam uns aos outros e faziam tudo isso, e você podia ver que eles estavam gostando, eu ficava, e dava mais para eles, sabe? Está me ouvindo? Certo? Então, se você quer que eu fale um pouco sobre a pirâmide, certo? Responda. Isso. Então eu vi essa pirâmide em uma visão anos atrás enquanto orava, e eu vi que o primeiro nível, a base, era na verdade a vida das plantas, que é a mais baixa. Estão vivas, elas vivem, e quando elas morrem, sabe, elas secam, ficam marrons e caem, certo?
E quando estão vivas, estão verdes, certo? Mas é a forma mais baixa de vida. E depois tem os insetos. O próximo nível ali, a vida dos insetos. Sabia que eles estão vivos? E depois eu vi a vida animal, certo? E vi grandes animais. E a vida pode ser de uma baleia, mas ainda é um mamífero, certo? Ainda não é vida humana. E nem mesmo os macacos têm vida humana. Depois temos os bios e o suke, no grego, que é a vida humana. Diga vida humana. Não é essa que Deus quer que tenhamos. E Deus deu para Adão e Eva essa escolha, deu para eles, sabe, a vida humana, que é mais alta do que qualquer outra vida. Essa vida. Mas Deus disse, você quer a vida que eu tenho? Que é a vida eterna. No grego é chamada Zoe. Se você conhece uma garota chamada Zoe, este nome veio da Bíblia. Zoe é a vida que Deus vive. E porque não tem, sabe, adjetivo para isso, nenhuma expressão que o homem pode traduzir essa palavra, disseram vida eterna. Mas quem vai para o inferno também está lá eternamente. Se pensar nisso, então vida eterna tem limites. E é lógico que é eterna, porque a vida de Deus não foi criada, é eterna. Você entendeu isso? E ele disse, a escolha é sua. Eu não vou te forçar a receber, eu te dou o livre-arbítrio. Você pode viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal e usar a sua vida bios, confiar em si mesmo, ser confiante e ficar por si mesmo, mas está limitado pelo conhecimento do bem e do mal. Amém? Por isso ele é religioso, porque tem o conhecimento do bem e do mal. Certo? Cristianismo não é uma religião. Ok, é vida. Eu vim para que tenhais não regras e mais regras, vida. E Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Amém. Você tem a vida abundante? Aleluia. Ok, então Adão e Eva nem tocaram nela. E então, depois que pecaram, porque o diabo os fez pecar comendo da árvore errada, agora ficaram longe de Deus. Escolheram a árvore errada. Deus não podia fazer assim, eu vou te parar e pegar a sua mão. Isso seria injusto, porque Deus é justo, Deus é santo e não poderia nunca anular a sua palavra. Quando ele disse que no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo no hebraico, morrendo morrereis. Não era imediato, morria no espírito e no futuro se manifestaria no corpo também. Ok? Depois disso, a Bíblia diz que Deus falou isso, leia em Gênesis. Agora não, ok, eu vou te falar. Deus falou assim, para que eles não estendam a mão e toquem na árvore da vida. E numa versão tem um longo hífen. É como se ele parasse e dissesse, agora para que eles não participem da árvore da vida. E alguns dizem, pastor, mas por que depois que eles caíram, Deus não permitiu que eles... Não, eles errariam perpetuamente. O que aconteceu foi que eles escolheram errado, eles não quiseram aquela parte, aquela excelência moral. Escolheram a sua própria moral. Conhecimento do bem e do mal. Você está entendendo? E Deus disse, se comerem da árvore da vida, vão viver perpetuamente naquele estado. Imagina as pessoas más no mundo, todos aqueles ditadores, aquelas pessoas más, ainda vivos hoje, sem poder morrer. Deus tinha que parar o homem. Certo? Deus sabia porque deveria vir pelo Filho, a verdadeira árvore da vida. Posso ouvir um amém? Ok, vamos para 1 Pedro 1. Falamos disso recentemente, vamos continuar para te lembrar aquilo que o Senhor quer enfatizar para nós hoje. Certo? A palavra rema, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, a vida cristã é um lindo, paradoxo. Vivemos em dois mundos. Em termos de condições e circunstâncias, estamos no mundo, sujeitos a todas as tentações e adversidades, os desafios que acontecem numa vida normal. Estou certo? Mas tem uma parte em nós que se alegra. O verdadeiro eu, o novo homem em Cristo, regozija. Não. Desculpa, não se alegra. Se alegra grandemente.
se alegra grandemente. Mas termina dizendo em várias tentações. Então, na nossa condição, escute isso, na nossa condição e na nossa circunstância, ainda estamos neste mundo com várias tentações. Mas em termos do espírito, o nosso coração e mente, nosso espírito, coração e mente, estamos em outro mundo. É assim que Deus quer que vivamos. Ou seja, vemos beleza ao nosso redor. Por isso algumas pessoas desistem da vida, tiram a própria vida, é porque elas veem, sabe, todo tipo de imperfeições em si mesmas, veem todo tipo de coisa errada na mente, não enxergam a luz, olham para o seu redor, sabe, e todo mundo está bem melhor, ou pelo menos eles apresentam, tentam mostrar a melhor vida para, sabe, o mundo social lá fora, mas é tudo mentira. É tudo mentira. Está me ouvindo? E olha ao redor e não vê nada a não ser feiura. Só vê as pessoas fingindo. Não vê nada a não ser um tentando enganar o outro, mentindo, com ódio. E a mídia social está cheia de pessoas iradas. Pessoas iradas, em vez de pessoas amorosas, recebem mais atenção, mais vistas, mais compartilhamento. E elas olham e só veem isso, certo? Ninguém fala da sua fraqueza, ninguém fala da esperança. Temos essa mensagem e temos que conquistá-los. Obviamente, o diabo tem tanto medo dessa geração que está surgindo e por isso os ataca tanto. Então saiba que eu creio que você é um embaixador onde Deus te colocou. Você não está ali só para ganhar dinheiro, para prover para você e sua família. Não, isso é muito baixo e não tem nenhuma ambição para viver isso, ok? Você está ali como embaixador de Deus. Amém? A caminho do céu. Amém? Glória a Deus. Temos trabalho a fazer. Não se apresse para ir para o céu, porque já estamos lá. Como? Grandemente se alegrando, porque, olha isso, ao qual não havendo visto a mais. E é uma prova de que vocês estão vivos por dentro. Deus quer nos libertar de toda a morte. Sim, não só o pecado, mas a morte, ninguém fala disso. Porque sabe aquelas ofertas de Levítico, as 5 ofertas? A maioria é para pecados, ok? Alguma delas era para adoração, mas tem uma oferta que era a cinza da novilha vermelha, que se fazia aspergindo com água as cinzas da novilha vermelha, sobre quem tocava um corpo, sabe, de um morto, ou até também de um animal, um osso, tudo que estava morto. E se pensar nisso, um capítulo inteiro em Números fala disso, só sobre se purificar da morte. E ensinamos muito sobre pecado, como vencer o pecado e a provisão pelo pecado, sabe, na morte de Cristo, mas nos esquecemos que Ele nos remiu também da morte. Você é uma pessoa viva, Deus não quer nada que esteja morto na sua vida. Às vezes até a oração pode ser morta. Olha, escute isso, eu não sou contra as pessoas que oram com livros, certo? Com orações nos livros e tentam orar. Se você está começando, isso é bom. Não tem nada errado se orar de coração. Você fala de coração, mas eu acredito de coração que Deus quer nos remir de tudo que está morto. Sabe, o céu é lugar de ressurreição. Muitas pessoas acham que o céu é lugar de mortos. E não é. É o lugar dos vivos. O Deus vivo está ali, a fonte de toda a vida está lá. Amém? E, como eu falei recentemente, não viva debaixo da linha da vaidade. Sabe, no livro de Eclesiastes, debaixo do sol, não tem proveito algum. Nada preenche o coração. Seu coração é muito grande para este mundo. Tem que ter um objeto, certo? E o próximo livro é Cantares, e você vê o objeto, e agora o objeto é muito grande para o coração. Tem que aumentar o coração. Amém? E está acima do sol. É onde está a satisfação. E tem essa vaidade de vaidades, e tudo debaixo do sol é vaidade. Toda busca da sua vida é vaidade. Vamos ler isso em Eclesiastes, as primeiras palavras de Eclesiastes, palavras do pregador, filho de Davi. Olha, filho de Davi, rei em Jerusalém, vaidade de vaidade. Quem era o filho de Davi? Salomão, rei em Jerusalém. Ele está dizendo algo, porque ele não introduziu a si mesmo como ele fez no livro de Cantares. Porque ele queria dizer, eu sou rei em Jerusalém e posso ter o que eu quiser.
E ele teve acesso a tudo, mas disse vaidade de vaidades, diz o pregador. Ou posso falar vazio de vazios. Você sabia que o mundo te promete muito, e o que o mundo faz é isso. Qualquer prazer que está debaixo do sol, sabe, vai te levantar e depois te derrubar. A queda é a parte dolorosa. E no céu, tudo é elevação. Todas as coisas, certo? São lindas. Tem simetria perfeita. Tem alegria inesgotável. Imensurável alegria, a Bíblia diz. Tudo ali é perfeito e o melhor de tudo, vamos ver o Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz, em uma versão, assim, o mais lindo entre os milhares. Em outra versão diz, o mais lindo entre os homens. É o Senhor Jesus. Amém? E você quer ser como Ele? Amém? Quando Ele entra na sua vida, Ele maximiza a sua masculinidade. Para as mulheres, a feminilidade. Amém? E Salomão disse, tudo que eu tentei me frustrou. E você diz, ele não tentou tudo, eu não tentei tudo. Este homem aqui, sabe, tentou de tudo. Ele tinha meios para alcançar ou conquistar. Ok? E aqui mesmo, neste verso 3 deste mesmo capítulo, diz o quê? E olha aqui, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Olha, agora vamos para o capítulo 2, que diz, amontoei para mim prata e ouro. Quantos de vocês acham que seria bom amontoar prata e ouro? Muita prata e ouro. Essa é a razão das guerras no mundo. Certo? Não é? Amém? Prata e ouro tem valor? Ainda tem valor? Sim, não tem? Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos do homem. Ainda fazemos isso. Spotify, ainda tentamos fazer com que a música nos satisfaça, certo? Ele está falando de todos os prazeres debaixo do sol. Volta para o capítulo 1, eu esqueci de falar algo. De todo o seu trabalho debaixo do sol, todo o propósito de um livro está no começo do capítulo. Deste livro é um livro que fala debaixo do sol, por isso tudo é vaidade de vaidades. E no capítulo 2, ele continua dizendo, ele adquiriu instrumentos de música de toda espécie, e fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, permaneceu também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Você pode falar isso? Tudo que os meus olhos desejaram, eu não neguei. Você pode falar? Não é? Aqui tem um homem da história, porque naquele dia ele era a polícia, ele era o juiz, amém? Ele tinha acesso, era o homem mais rico. Hoje ele seria um trilionário, ainda o homem mais rico da história, amém? E ele disse o quê? O que os meus olhos desejaram, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Não tente isso, alguém já tentou. E na sua velhice ele estava falando para você. Nenhum proveito debaixo do sol. É o seu primeiro livro. Eclesiastes é um bom livro. Mas, pastor, é um pouco deprimente. Se você conhecer o propósito, vai se alegrar. Aprendemos coisas com exemplos positivos e aprendemos também com exemplos negativos. Deus usa isso. E tem um livro que está falando daquilo que está debaixo do sol, e esse livro diz aquilo que já foi, é o que será, e o que já é também já foi. Sabe, ele está dizendo que a história se repete. Neste livro, tem muita coisa boa. Ele fala de coisas como condensação, sabe, e evaporação, tudo neste livro. É muito interessante. Mas vamos para o próximo livro. Quando ele estava andando com Deus, neste livro de Eclesiastes, ele escreveu provavelmente quando se afastou do Senhor. Por isso ele disse, a minha sabedoria continuou. E essa sabedoria o estava torturando, porque ele sabia o que era certo que ele tinha que fazer, e ele não tinha feito.
na sua velhice, mas olha para ele quando ele caminhava com o Senhor, que é Cantares. Por que é chamado assim? Que é Shir HaShirim. Em hebraico, canção das canções. Como falamos, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A melhor parte do santuário é o Santo dos Santos. Amém? Os rabinos dizem que de todos os livros da Bíblia, a canção de canções é o Santo dos Santos. E sabe que, de acordo com os rabinos, proíbem alguém com menos de 30 anos de lê-lo. Dizem que não vão entender. Vão interpretar errado. É o amor de um homem por uma mulher. E descreve muito. Amém? Para o puro, tudo é puro. E diz que somente depois dos 30 anos você pode lê-lo. E graças a Deus, você não tem que ter mais de 30 anos. Como eu. De acordo com o meu filho, certo, no meu aniversário ele diz feliz 24 anos. Isso eu falei para ele, é a mesma idade da minha filha. Continue falando, menino. Continue falando. O seu alvo é as estrelas. Você pode atingir a lua. Certo? Não as estrelas, mas pelo menos a lua. Amém? E ele disse no livro de Cantares, esta linda canção de canções que é uma descrição do amor do noivo pela noiva. E começa assim, preste atenção, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Beije-me ele com os beijos da sua boca. Não deixe-me beijá-lo. Diz, beije-me ele. Quero experimentar o seu amor. E quero experimentar o seu amor de uma forma muito íntima e pessoal. Entendeu isso? Ela não disse, eu quero saber o quanto eu o amo. Alguns crentes pensam, eu tenho que amar mais o Senhor. Pare de olhar para si mesmo. Olhe não para o seu amor imperfeito, mas para o amor perfeito e eterno, que te ama sem cessar. E a razão por que você vê aquilo que Deus quer te mostrar nas Escrituras enquanto muitos estão cegos, buscando, tentando encontrar razão de viver, ainda vivendo debaixo do sol, fazendo tudo debaixo do sol, e no seu coração sabem que tudo é um vazio, já experimentou e é tudo um vazio. Se eles soubessem que a fama não satisfaz, a fortuna não satisfaz, eu não estou livre. Me tornei mais escravo quando me tornei famoso. Não posso ir em nenhum lugar, isso não me satisfaz. E é vaidade de vaidades. Mas conhecer o seu amor é vida. E te digo isso, certo? Compara o seu amor, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Olha isso, quando ele beija. Não diz assim, que ele me beije ou que ele me dê um beijinho. Um beijo ou um beijinho. Um beijinho é só peck. Ok? Um beijinho não é um beijo. E aqui está no plural, beije-me ele com os beijos da sua boca. Sem parar. Sem cessar. Da mesma forma de quando o filho pródigo voltou. A Bíblia diz no grego o seguinte, cobriu-o de beijos. Em uma versão diz assim, ele continuou beijando repetidamente. E lembre-se que o filho agora cheirava a porcos. Ele ficou cuidando de porcos por muito tempo, não sabemos quanto. E quando ele voltou, e o pai correu para ele e o abraçou, a Bíblia diz que o pai não parava de beijá-lo. Beije-me ele com os beijos da sua boca. Ela queria um amor pessoal, um encontro com o Senhor. Eu quero saber o quanto tu me amas. Quero viver sabendo o quanto tu me amas. Quero estudar a palavra para saber quanto tu me amas. Amém? Amém? Até os juízos, quando você lê no Antigo Testamento os juízos, sempre olhe para isso e diga, espere. Como nos Salmos que diz, Deus derrubou Faraó e os egípcios no Mar Vermelho, pois sua misericórdia dura para sempre. Como pode isso? Não para Faraó e os egípcios, porque Deus deu para eles muitas chances de se arrependerem. Ainda perseguiram Israel para os escravizarem. Deus falou para eles, deixe meu povo ir. Deixe o meu povo ir, certo? Estou certo ou não? Hoje ele diz para qualquer força que tenta nos prender, deixe os meus filhos em paz. E, se não, Deus vai julgá-los porque ele nos ama.
Quando Israel lia isso, ele via juízo neles e a misericórdia de Deus era para eles. Deus até deu muitas chances para eles. Mas o seu amor por nós, até quando lermos os julgamentos, são por causa do seu amor por nós. Amém? Por isso Deus te deu uma filha. Por isso Ele te deu um filho. Para você experimentar um pouco, mesmo sendo inferior comparado ao seu amor, como é o amor do Pai por um filho que você se agrada tanto dele. Assim você sabe quanto Ele ama o seu filho, mas isso é limitado. Mas o nosso relacionamento humano é um reflexo do seu amor por nós. Amém? E aqui diz, beije-me com os seus beijos, que é um relacionamento pessoal. E representa os homens. E aqui os homens podem ser a noiva e o noivo. Nessa história. Amém? E nós queremos o seu amor pessoal por nós. Queremos, sabe, experimentar o seu amor por nós. Amém? Você sabe que Ele te ama? E a Bíblia diz para orar no Espírito para se manter no amor de Deus. Quando ora no Espírito, fica consciente do amor de Deus. Sabe, certa vez eu estava lendo, meditando nisso e eu estava viajando e estava muito frio. Eu não sou muito chegado ao frio, mas olha, estava frio, mas tinha sol. Sabe naquela época do inverno que está frio, mas o sol ainda aparece? Certo? E eu estava caminhando entre áreas com sombras, com prédios dos dois lados e o sol brilhava, mas não sentia nada. E eu estava com frio porque eu estava na sombra. Já passou isso? Mas no momento que eu passei e fiquei então no sol, e eu não queria mais ficar em nenhum lugar com sombra, eu só queria ficar no sol. E era tão bom. Então se mantenha no amor de Deus. Seja consciente do seu amor. Seja consciente do seu amor. Agora mesmo você sabe que Ele te ama? Você está consciente de que hoje você é tão privilegiado? Jesus diria, benditos os teus olhos porque veem, e os teus ouvidos porque ouvem. Sente seu amor? E eu não quero sair disso, mas temos que ir em frente. E o seu amor é melhor do que o vinho, e o vinho é uma figura do regozijo. Certo? Coloque qualquer coisa ali. Relacionamento humano, uma criança querida, seja o que for, coloque ali. Isso é o que o vinho representa. Ela disse, o teu amor! Experimentar o teu amor é melhor do que o vinho. Isso é vida acima do sol, igreja. Vida acima do sol, aleluia. Conhecê-lo, a Bíblia é sobre ele. Conhecê-lo é se encontrar, porque você está agora nele. Amém? E tudo na Bíblia gira em torno de Jesus Cristo. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Isso, vamos em frente. Leva-me tu, perceba, não diz, eu vou correr para ti, precisando de esforço, não. Se o Senhor não nos levar, ninguém vai até ele. É sempre um ato da graça. É sempre o Senhor que nos leva. Você acha que você é salvo hoje porque um dia eu fiquei inteligente e aceitei Jesus. E os demais são estúpidos. Não, não, não. Todos nós, escute, todos nós, fomos sujeitos ao seu levar. Se Ele não nos leva, não vamos a Ele. E Jesus falou isso e as pessoas se ofenderam. Em João 6, ele disse, ninguém vem ao Pai se o Pai primeiramente não atraí-lo. E a Bíblia diz que o resto dos... E ele tinha muitos discípulos, 70, e talvez mais do que isso. Eles foram embora, exceto os 12. Foram embora porque ele disse, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Pensaram que foram a ele porque são inteligentes, sabe? Eu vejo que tu és um bom mestre, sim, sim. Mas recebe como mestre e não como um salvador. O mestre vem depois. Tem que ser salvador primeiro, mas eu me vejo muito bem, eu estou bem. Não somos pecadores. Isso é verdade. E ele nos dá a salvação. É uma salvação completa. E é verdade. Amém? Aleluia, então. Diz, leva-me tu, correremos após ti. Só depois de levar. O rei me introduziu nas suas câmeras, privado. E nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. Você entendeu isso? Certo? Essa é a vida que Deus quer que você viva. Ver Jesus e o seu amor por você, todo santo dia. E como isso vai me ajudar na minha vida diária, pastor? Pastor Prince já ouviu dizer, pensa muito no céu, por isso não é bom para a terra? Quando diz ficar pensando muito no céu, eu acho que você quer dizer que você vê muitas pessoas
que vivem com a cabeça lá em cima porque são religiosos, pensando na religião. Deus não quer que você pense na religião. De fato, foram os religiosos da época de Jesus que o perseguiram. As pessoas comuns ou pecadores o ouviam alegremente. Jesus andou entre eles e uma vez um religioso disse, se aproximando dele, disse, olha, você come com pecadores. E Jesus disse, aqueles que estão bem não precisam de médico, mas sim os doentes. Certo? Você acha que não precisa de mim, por isso você não vem a mim. Você acha que está bem. Certo? Mas eu sou um médico. E se você vem para me admirar, você não agrada a mim. Você vem me seguir, isso também não me agrada. Porque você pode adotar os meus princípios e ser independente, adotando os princípios e me ver somente como mestre. Mas se vem e diz, eu preciso de ti como meu salvador, preciso de ti como meu pão, preciso que tu sejas a minha água viva, sou eu que eu dou. Vinde a mim, não pegue os meus ensinamentos. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Depois vai aprender. Depois que vai a ele, então aprende. Posso ouvir um amém? Ok, então, tem uma pergunta, certo? E a minha, resposta seria, você deve estar falando de pessoas que pensam na religião e não são bons para a terra. E não têm nenhum poder porque são, pessoas que fazem oração de um livro e fazem a mesma oração todo dia. A oração não muda. Talvez começou bem, porque o Espírito Santo pode ter dado aquela oração. Eu não sei nem qual é, mas você fala da mesma forma, fala as mesmas palavras e ora no automático falando a mesma coisa. É uma forma de morte. Porque o que começou inicialmente como exercício do Espírito de Deus, orar daquela forma, e você adota essa oração como religioso e usa essa oração. Não, você tem que aprender a orar todo dia, seguindo o Espírito. Isto é viver. E quando não sabe o que orar, ore no Espírito. Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Então essa coisa de ficar pensando na religião e não ser bom para a terra, eu concordo 100%, ou até mais. Eu concordo. Alguns desses religiosos você vê no trabalho e falam, eu acho que, a vida é muito curta, temos que ter cuidado. E eles são religiosos. Na mente deles, eles pensam que, fazendo sacrifícios e boas obras, estão ganhando pontos com Jesus, com o Senhor. E não estão. Estou falando de crentes. E os chefes olham, e a melhor forma de agradar o chefe é fazer o que José fez. José tornou Faraó mais rico. E tem crente que diz, não, eu não tenho que fazer ninguém rico. Eu venho aqui e sirvo ao Senhor. Isso é ser religioso. É a sua missão glorificar a Deus com seu comportamento, falando a verdade, não mentindo, não fazendo política no escritório. Amém? Mas brilhando. Você foi colocado ali porque Deus confia em ti. Você quer trabalhar com crentes, mas qual é o sentido de um sal ficar dentro de um saleiro? O sal é bom naquilo que não tem sabor, e naquele dia até refrigerava, não deixava as coisas estragarem, até peixes. E descobriram, escavaram uma indústria inteira de peixe com sal, perto do mar da Galileia, da época de Jesus. E o sal era o refrigerador. Deus te colocou naquela companhia, com muita corrupção, por que isso? Que honra! Respeite. Amém? Você é a luz do mundo. Qual o sentido da luz estar na luz? Ilumina mais. A luz é boa nas trevas. Quando está escuro, a luz brilha. Todos vão olhar e vão encontrar as pessoas que estão desejando, com esperança, vão ter esperança por causa da sua luz. Mas os crentes sempre juntos o tempo todo. Como você vai ser o sal da terra e a luz do mundo? Não sabia que você é uma cidade no monte que não pode esconder? Amém? Deus te colocou lá para demonstrar com sua vida. E tem algo muito lindo na vida do crente. Você sente que está na presença de alguém que é real, mas um espírito de servo.
Sabe, tudo isso é algo que não é nada religioso, mas sim espiritual. É ser como Cristo. Achamos que realeza é todo mundo, sabe, te servindo. Não, não, não. Realeza é alguém com poder e você acha que é alguém que anda com o Senhor. Você sente que tem algo real, uma atmosfera por ali. E a pessoa é, sabe, uma pessoa que demonstra humildade. Mas tem poder quando a pessoa ora, mas é submissa. Jesus, com 12 anos, era mais inteligente do que José, o seu pai, do que Maria, o seu pai terreno. Sabemos quem é o seu verdadeiro pai. E Maria. E a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e inteligente aos 12 anos. Sabia onde estar? Na casa do Pai. E todos vocês, hoje, na casa do Pai. Isso eu respeito. Amém? Inteligente. Os sábios ainda o buscam. Ele estava na casa do pai, mas quando o seu pai e a sua mãe vieram e disseram estávamos te procurando, ele foi sujeito a eles, a Bíblia diz. Ele deixou o lugar de ouvir os rabinos, os melhores mestres da época. Sabe como você? Ele amava ouvir e era o seu hobby como garoto. Ouvir a palavra pregada. Ele deixou aquilo para seguir os pais. E era sujeito a eles, era inteligente, mas sujeito. Olha, não tem glória se alguém é mais forte do que você e te faz ser submisso, não tem glória aí. Mas se alguém é mais inteligente e mais forte do que você e se submete, como a esposa ao marido, tem glória aí. E é por isso que Deus falou para as mulheres primeiro, são mais inteligentes. É um fato. Olha, não aplauda, estão tirando meu tempo. Se você não acha que é verdade, se você acha que não é assim, você diz, pastor Prince, nós somos chamados de cabeça. Sim, mas escute. Escute. Até o diabo sabia disso. Quem ele atacou primeiro? Adão ou Eva? Aí você sabe. Então, ok. A Bíblia diz, em Cantares, o rei me introduziu nas suas câmaras, que fala de intimidade com Deus. O segredo do seu amor. Amém? Vamos continuar. Estamos ainda no capítulo 1. Dize-me. Está falando com ele. Ó tu a quem ama a minha alma. Ela fala com ele, porque viu o seu amor. Ele a beijou e ela experimentou isso. Você não pode amar a ele, senão conhecer o amor dele por você. Sabe o quanto ele te ama? Dessa forma, na cruz. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, não tinha que entregar a sua vida. Deus não enviou um anjo para morrer por você. Deus enviou o seu Filho, aquele que ele ama, para morrer por você. Eu daria o meu filho Justin para morrer por você de jeito nenhum. Amém? Ele não deu seu filho para pessoas boas. Ele deu para pessoas que não se importavam com ele, que eram malvadas, pecadoras. E Deus os amou e disseram, olha o que pensamos. Pegaram seu filho e o puseram na cruz. E levantaram a cruz para o mundo inteiro ver. Certo? Judeus e gentios, não só judeus, judeus e gentios na cruz. Ele morreu por nós. E o que Deus fez? Com a maior expressão de ódio, a perfeita bondade, em corpo, em carne humana, veio à terra. O que o homem fez, colocou na cruz. O que Deus fez depois? Nós até pensamos que Deus diria, eu vou matar vocês. Ele pegou a cruz e disse, com isso, eu vou salvar vocês. Se você quer isso, se você responder ao meu amor, não estou falando que todo mundo vai ser salvo, se aceitar e crer no seu filho. Amém? Você entendeu isso? Sabe, a Bíblia diz que ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E no grego é muito interessante, e os seus aqui na segunda parte são dois diferentes seus. Uma ele veio para a sua própria posse, suas coisas. A natureza, tudo que foi criado por ele, responderam, o receberam. A água até se transformou em vinho. As águas da Galileia pararam diante da voz do Mestre. Amém? As doenças se prostraram a ele, porque tinha doentes na terra de Israel. A terra de Israel respondeu a ele, até um jumento em que ninguém tinha se assentado, e geralmente um jumento assim se rebelava.
respondeu a ele. Todos o aceitaram. Ele veio para a sua posse e responderam a ele. Veio para os seus, e os seus, o próximo, não receberam. Ali é o seu povo. Não o recebeu. Não esteja entre essas pessoas. Amém? Querem os seus milagres, mas não ele. Ele é melhor. Se você o tem, você tem tudo o que ele tem. Amém? Amém? Ok, ela perguntou, diz-me tu, eu vou terminar agora, ok? Porque eu sempre prego a introdução. Diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Onde apacentas o teu rebanho? Me fala esse segredo. Onde apacentas? Onde o fazes descansar ao meio-dia enquanto está quente? Por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? O problema não está na beleza, por isso eu não preciso usar o véu para que eu não ande errante entre os companheiros. E aqui fala de companheiros. Tem muitos deles, e em vez de ficar olhando para ti, Senhor, e pelo véu, eu fico distraída com os rebanhos dos companheiros e digo, aquele pastor fez isso, aquele pastor fez aquele outro, e ele está pregando isso, e o outro prega aquilo, e aquele outro, e os crentes ficam assim, olha para a maquiagem daquela mulher, e olha para aquele crente ali, olha, sabe? Pare de olhar para os rebanhos do seu companheiro, e olhe para o pastor. Esqueça o rebanho, eles vão te distrair. Ainda debaixo da linha da vaidade, olhando para os outros. Amém? Olhe para ele. Olhe para ele. E a sua beleza. Olhe para o seu amor por você. Experimente este amor intimamente. Ok? E a resposta vem. Ele responde, se tu não o sabes. Quer dizer, se tu não sabes, onde apacento o rebanho, onde a faço descansar ao meio-dia, sabe, as ovelhas, depois que comem, descansam quando está quente, debaixo de uma sombra. Qualquer sombra de uma pedra grande ou de uma árvore, elas se juntam e ficam ali. Ela queria saber onde encontrar comida, onde apacenta o rebanho, onde tem pastos verdejantes. E hoje você recebe pastos verdejantes. Estou te alimentando, mas você tem que se alimentar todo dia. Passe tempo com a palavra, com Deus, porque você não pode ser alguém que está no mundo com a alma vazia. E tão mergulhado no mundo que você está faminto por dentro, pensando, eu preciso assistir um filme, eu preciso ir ao cinema. Você fica distraído, mas depois você volta para aquilo, vaidade de vaidades. Certo? Você busca por algo, e esse algo está aqui. E é alguém. Neste caso, em Eclesiastes, o coração é muito grande para o mundo, e aqui, o objeto, o amado, é muito grande para o nosso coração. Senhor, aumenta o nosso coração, para que possamos te ver, Senhor, com tua beleza. E ele responde sobre onde apacenta o rebanho, olha... Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, eu amo isso. Poderia falar, se tu não sabes e ir em frente, sai-te pelas pisadas. Ele não falou isso. Ele disse, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Isso me mostra que você pode ser ignorante, mas aos seus olhos é a mais formosa. Ele não diz, por que você é tão tolo? Mas ele falou assim, ó mais formosa entre as mulheres, até o seu desejo de saber de mim, onde eu apacento o rebanho, te torna mais linda aos meus olhos. Se tu não sabes, ainda ignorante, mais formosa. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, Wendy, se você... Isso é especial só para ela. É o seu aniversário, então... Wendy, minha esposa tão amada, uma mulher com tanta beleza, é o seu presente para mim. E olha, não use essa canção, ok?
É patenteada aqui, ok? Isso, vamos à conclusão, pastor Prince. Olha, relaxa. Irmão, relaxa. Amém? Aquele que crê, não se apresse. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho. E apacenta as tuas cabras ou os teus filhotes junto às moradas dos pastores. O que é isso? Eu já vou terminar. Ele disse, você quer me seguir? Mas não se esqueça. Onde eu estou é na igreja. E às vezes temos algo muito pessoal e alguns dizem, em Cantares é eu e ele, beije-me, ela disse. Sim, começa com pessoal, mas acaba. Esta é a última parte do capítulo. Acaba com a igreja. Não tem vida cristã solitária. E você sabe que tudo na Bíblia diz, ensine um ao outro, que a palavra de Cristo habite em vós, ricamente em sabedoria, ensinando uns aos outros. Não só aprender. Amai-vos uns aos outros. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar e o lugar foi sacudido. E saindo foram todos juntos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o Monte Hermon e como o orvalho no Monte de Sião. Ali em Sião o Senhor ordena sua bênção. E a vida para sempre onde? Em Sião, lugar da igreja. Onde a igreja está. Da nova aliança. E olha isso, não dá para viver sozinho. Nos reunimos, mas não é o prédio. Não é o prédio. É quando nos reunimos. Tem algo ali. E ele diz, vamos ler mais uma vez isso e terminar. Ele disse, se quer saber onde apacento o rebanho? Onde as faço descansar quando está quente? Quando as lutas, as grandes lutas chegam e você está passando por uma grande luta e diz, está tão difícil. Sabe? A Bíblia então diz, aqui um segredo, onde você vai encontrar descanso e alimento, onde apacenta o rebanho. Sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as suas cabras junto às moradas dos pastores, pisadas antes de nós, homens e mulheres que foram antes de nós. Está me ouvindo? Antigas doutrinas que chamamos da nova aliança são antigas agora, na verdade, e não a antiga aliança, mas a nova. Mas Deus fala, siga as pisadas. Os passos dos grandes homens de Deus. Leia o livro de Atos. E ali mostra o caminho do rebanho. Atos 2:42. E aqui diz, os que receberam a palavra, quantos eram? 3.000 almas. No Monte Sião. 3.000 pessoas morreram quando Deus deu os 10 mandamentos, a lei. 3.000 pessoas foram salvas quando Deus deu o Espírito e não a lei. Em qual monte? Sião. E olha isso. E perseveraram na doutrina, é o caminho do rebanho. Perseveravam, número 1, na doutrina dos apóstolos. Você pode ensinar a Bíblia toda, mas deve estar com base no Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos. Número 2, na sua igreja tem que ter comunhão. Tem poder na comunhão. Quando o diabo quer ferir e destruir alguém, corta a pessoa socialmente, isola do povo de Deus. Algo acontece e nós devemos encorajar uns aos outros para estarmos juntos, tomarmos um café, algo assim. Isso os levanta, isso os torna vivos. Tem algo que nos levanta, como uma boia na água. Sabe, só de estar junto quando 2 de vós estão reunidos em meu nome. Ali estou! Amém? Tem algo sobre estar juntos. Ali o Senhor ordena a bênção. E quero te encorajar, se puder, venha fisicamente. Siga as pisadas deste rebanho. Amém? Número 3, o Partido do Pão. Encontre uma igreja onde tem o Partido do Pão. Não somos os únicos. Encontre uma igreja que tem o Partido do Pão. E nas orações, escolhi esta versão porque foi fiel ao grego neste verso. Nas orações, não é só uma oração. Tem versão que colocou assim. E orações. Na verdade, é nas orações. Artigo definido. Nas orações tem um artigo definido na nossa mente no Novo Testamento. Você já está entendendo? Tem uma oração que não existia antes no Antigo Testamento que agora é a oração.
E muitas vezes não é traduzido dessa forma. Não menciona um artigo definido, mas tem artigo definido. As orações. O que é orar no Espírito, que é único para as pessoas debaixo da nova aliança. Olha isso, igreja. Este é o caminho, já experimentado. Se fizer isso, o que acontece? Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha isso. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui é a Santa Ceia. Uma versão diz assim, porque partindo o pão é a mesma expressão aqui. Essa versão diz, se encontravam em casa para a Santa Ceia. Mas volta para a nossa versão, isso. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Mas, Pastor Prince, queremos ver almas salvas. E todos os dias acrescentava, o Senhor é a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Amém? Aqui é onde você encontra descanso. Aqui é onde você encontra pastagem. Na casa do Pai tem mais do que o bastante. Não podemos ver porque somos tão carnais, somos fisicamente, limitados na nossa mente e no entendimento. Pensamos que isto é real. O mundo espiritual é mais real porque foi um ser espiritual que gerou o próprio Deus, que gerou o físico. E o físico está morrendo, o físico está, se decompondo. Amém? Está ficando velho. Mas o espírito não envelhece. Até aqueles que estão no inferno, os demônios e Satanás lá, eles vão ficar lá. O espírito não se desgasta. E o que acontece quando você vem à casa de Deus? Bem, diz que você se torna forte. Tem um verso que diz que quando aparece, em Sião, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão caminhos aplanados. Quando você vem à igreja, Sião é onde estava o templo. A igreja é para nós hoje. Só de pensar em ir para a igreja, isso é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só de pensar em ir para a igreja. E Deus sempre planejou para o crente ser assim, que deve ser no domingo. E o resto é a jornada no deserto. E tem uma canção chamada Salmos de Degraus, ou Subir, Subir. É um salmo que os peregrinos judeus cantavam quando subiam a Sião. E é literalmente, fisicamente, subir, porque Sião é um monte. E eles subiam da parte mais baixa do Mar Morto, subiam e cantavam esses salmos de degraus. Amém? Para nós hoje é você estar contemplando ir para a igreja. Até o que acontece na sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Isso aqui, passando pelo vale de Baca. O que é Baca? Lágrimas, choro. Às vezes tem choro no dia da semana. Mas Deus diz, faz dele uma fonte. Faz dele uma fonte de água. E Deus também derrama sobre ele a chuva. E também enche, aqui diz, os tanques. Se o seu coração, a sua força estiver nele, você está consciente dele, olhando para ele, e o seu coração sempre deseja a igreja, aleluia, você espera o domingo, você está esperando, e alguns pregadores não gostam de falar isso, certo? E dizem, domingo de novo. Sabe, isso aqui é uma piada para pastores. E dizem, não, sabe por quê? Porque vocês estão sempre famintos e temos que pregar bem, sabe? Então, ore por eles, ok? Ore por nós. E olha, Deus diz o seu coração. Em uma versão diz, o coração está na peregrinação. E a ideia ali é assim, eu estou nessa jornada, mas eu vou conseguir. Porque o domingo vem aí. O domingo vem aí, onde tudo que está na casa do Pai está ao meu dispor. E Deus diz, vestirei o meu sacerdote, ali fartarei o pobre com pão. Tem abundância. Ali o Senhor ordena a vida para sempre. Quando nos reunimos, algo acontece. Não precisamos nem falar. Só sentimos que tem vida, algo que nos levanta. Amém? Olha isso. E vou terminar. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Não é o Sinai. Somente quando você está na igreja. E Sião é um lugar de reunião corporativa, então é a igreja. Quando nos reunimos, o que acontece? Nós
Escute, isso aqui era uma jornada para eles, no natural. É muito cansativo. Quantos de vocês, quando viajaram, às vezes, voltava cansado? Você dirige, às vezes, de um lugar para o outro e fica cansado. Então, em circunstâncias normais, numa jornada você fica mais cansado. Mas aqui, se você estivesse pensando em Sião, amém? Você caminhava de força em força. Você não me ouviu? De força em força. E não havia nenhuma morte entre os peregrinos, até cada um deles em Sião aparecer perante Deus. E Deus te dá saúde para quê? Você deve perguntar, para fazer mais dinheiro. Quanto mais viver, mais dinheiro faço. Isso é ser estúpido. Leia o livro de Eclesiastes. O que você acumula, você deixa para a próxima geração. Onde estarás? Que proveito há para o homem, Jesus disse, ganhar o mundo e perder a alma? Porque Deus te dá saúde e força. Meu tempo acabou, vamos, me ajude. Porque Ele te dá força para usar isso para a sua glória. Servi-lo. Amém? Dar o melhor da sua mocidade, da sua força para o Mestre. Como a antiga canção, amém? Vão indo de força em força. E olha, na Septuaginta, a versão grega deste verso, diz, vão de dinamite a dinamite. Dunamis a dunamis. Quando vem aqui, e olha, deixe-me terminar. Eu vou terminar. É o último terminar, é sério. Olha, não ria tanto assim, ok? Ria mais baixo, haha.